Pessoal, dando continuidade aqui à disciplina de sistemas de controle, a gente vai verificar aqui agora um pouco sobre o lugar geométrico das raízes, tá? O que é o lugar geométrico das raízes ou lugar das raízes? A gente viu que a estabilidade relativa do sistema, né, se ele está estável ou instável, a gente pode verificar isso através da localização dos polos, por exemplo, de uma planta em malha fechada, né? Através da localização dos polos, a gente consegue ver se aquele sistema é estável ou instável. E muitas vezes a gente precisa ajustar alguns parâmetros do nosso sistema para colocar aqueles polos numa localização para que o sistema responda conforme a gente precise. Tá? Então, um estudo de como varia localizações dos polos com a mudança dos parâmetros talvez seja importante. E é isso que o lugar das raízes faz. Tá? Essa que é a ideia de a gente utilizar o lugar das raízes. E é interessante que essa análise da localização é feita de forma gráfica e aí a gente consegue verificar a melhor localização para dado parâmetro para poder atender nossas especificações de desempenho. Aqui tem um exemplo, eu tenho aqui uma planta em malha fechada, tá? do motor e câmera com amplificador, para ajustar o autofoco de uma câmera. Quando a gente faz aqui essa função de transferência em malha fechada, a gente tem essa equação aqui. E a gente pode analisar como que seriam localizações dos polos para diferentes valores desse ganho K aqui, né? Que seria o K1 vezes K2 do amplificador e da câmera. Se a gente considerar K igual a zero, a gente vai ver que a localização dos polos vai ser no 0 e no menos 10, aplicando aqui nessa equação aqui dos polos. Se eu colocar K igual a 5, o que vai acontecer? Que tem uma variação na localização dos polos, né? Ele vem, esse daqui vem um pouco mais para a esquerda e o que era menos 10 vem um pouco mais para a direita. Quando eu coloco K igual a 10, tem outra pequena variação e ele vai variando. Quando eu tenho aqui K igual a 25, por exemplo, a gente vê que esses polos se ajuntam, né, no mesmo ponto, fica até que no caso o sistema é criticamente amortecido, né? Eu aumentando o valor de K, o K começa a variar, continua variando aqui a localização dele, né? Então ele vai ser nessa posição aqui, essa aqui e essa aqui, e o sistema passa a ser subamortecido, e com o aumento do K, ele vai variando, tá? Então o lugar geométrico das raízes é o estudo das localizações dos polos do sistema de controle com um parâmetro variando, tá? Normalmente esse parâmetro é um ganho K de um controlador, por exemplo, e a gente faz análise dele variando de 0 até infinito. Tá? Então esse daqui é um exemplo de lugar geométrico de uma função de transferência, né? No caso aqui a gente vê que são dois polos, com o K de 0 até infinito. É isso que o lugar geométrico das raízes faz. Tá? Uma coisa que é interessante de se dizer aqui é que os lugares das raízes, eles sempre começam, né, com o K igual a 0, né, e ele vai até o infinito. Tá? Então, o caminho dele é esse. Né? A gente percebe aqui ó, que tem a setinha. O que significa? Que aqui o K igual a 0, daqui para cá. Tem duas cores porque um representa a localização de cada um dos polos. E aí quando eu vou aumentando o ganho K, é essa direção aqui que ele tá variando, certo? Muito bem. Como que a gente faz isso? Né? Então, se eu pegar aqui um exemplo no sistema em malha fechada, tá? Com controlador de ganho K, a gente vai ter que essa aqui é a função característica, né? 1 mais KGHS, essa é a equação característica dele. E para poder resolver esse sistema, a gente pode colocar aqui o menos 1 para o outro lado e verificar que a localização desses polos vai depender do K, né, de 0 a infinito, e com o K variando de 0 a infinito, para isso ser verdadeiro, o módulo de KGHS tem que ser igual a 1 e o ângulo dele vai ter que ser 180 graus, tá? E ele vai rodando ali de 2K mais 1, tá? Isso aqui que é matematicamente o conceito
do lugar geométrico das raízes. Existe aqui o procedimento de como se fazer o lugar geométrico das raízes, mas a gente não vai passar por ele aqui nessa aula. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos de lugar geométrico das raízes. Tá? Então, esse daqui é um exemplo no sistema de primeira ordem. A gente tem um polo, e aí ele vai até o infinito aqui. Aqui eu tenho um caso no sistema de segunda ordem, dois polos com k igual a zero, e ele vai variando até infinito. Tá? E aqui eu tenho um caso aqui que são três polos, né? Aqui são os três polos. Esse polo vai daqui para cá, esse daqui para cá, e esse vai desse ponto para a esquerda. Né? Tem um caso aqui de outros polos. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um caso que ele tem três polos e um zero. Então a gente vê aqui, ó, que nesses dois polos ele começa aqui e vai variando para o lado, e esse outro polo começa aqui e vai para o zero. Tá? Então uma coisa interessante do lugar geométrico das raízes é que ele inicia num polo e termina num zero ou no infinito. Tá? Então você percebe que aqui nesse caso que só tem um polo, termina no infinito. Aqui tem dois polos, ele começa aqui nesse polo e termina no infinito. Tá? Nesse caso aqui, ó, dois dos polos começam aqui no polo e terminam no infinito. Tá? E um deles começou aqui no polo e morreu num zero. Tá? Então, sempre o lugar geométrico começa no polo e ele vai terminar no infinito. Ele começa no polo do sistema em malha aberta e termina nos zeros ou no infinito. Tá? Então, aqui são alguns exemplos da localização do lugar geométrico das raízes. Tá? Para gerar isso no MATLAB, tranquilo de se fazer. A gente primeiro tem que gerar a função de transferência. No caso aqui você pode usar o ZPK ou a Transfer Function, né, o TF. Você pode gerar a função de transferência em malha fechada, né, usando a função feedback. E para gerar o lugar geométrico das raízes, você pode utilizar aqui rlocfind ou o rlocus do sistema. Tá? E aí você vai verificar o lugar geométrico das raízes daquele sistema. Certo? Aqui tem alguns exemplos, né, novamente de localizações dos polos. Então a gente vê aqui, por exemplo, esse sistema aqui de malha aberta, e esse daqui uma malha fechada com o ganho K variando. Né? Então o que é importante a gente verificar aqui? Tá? Que ele começa no polo em malha aberta, então você vai perceber que o zero aqui é o menos 2, tá? Tá aqui o zero de malha aberta. Em malha fechada a gente vai ter 0, menos 1 e menos 4, né? E aí a localização dos polos vai daquele polo até o infinito ou do polo até o zero, certo? Assim que ele vai variar. Nesse caso aqui, a gente está verificando o que pode acontecer se eu colocar um novo polo. Né? Então aqui eu estou inserindo um polo no menos 6. Tá? Então o que acontece é que a localização, o lugar das raízes ele muda, né? O desenho do lugar das raízes muda. Né? Então aqui eu vou ter agora 4 polos e um zero. Dois polos começando aqui no infinito, esse outro polo aqui começando aqui no infinito e um polo morrendo no zero, como estava antes, inclusive aqui. Tá? O que a gente percebe então? Que quando você coloca um polo, o seu sistema ele perde estabilidade, diminui a estabilidade relativa dele. Por que isso? Né? Nesse caso você pode perceber que para qualquer valor de K, de 0 até infinito, o sistema sempre está estável. Quando adicionei um polo, né, a gente percebe aqui que vai ter um valor de ganho K que o sistema se torna instável. Tá? Então, toda vez que você adiciona um polo na sua função de transferência, o sistema ele perde estabilidade relativa. Tá? Nesse caso aqui, chegou até um certo valor de ganho K que o sistema pode se ficar instável. Certo? Continuando um pouco esse exemplo, né? Eu estou com o mesmo exemplo aqui e agora eu estou inserindo um zero. Tá? Quando eu inseri um zero naquele sistema que a gente tinha visto antes, o que aconteceu aqui? Né? O lugar das raízes mudou e a gente percebe o quê? Que no caso anterior a gente viu que não é para todo K que o sistema fica instável, né? Chega uma parte que ele fica instável, e quando eu coloquei um novo zero aqui,
ele ficou dessa maneira e agora sim, né, para qualquer, de novo, para qualquer valor de ganho K, o sistema é estável. Então, toda vez que você adiciona um zero na sua função de transferência, no seu modelo, o lugar dessa raiz tende a ir para a esquerda e o sistema tende a aumentar a estabilidade relativa. Então, coloquei polo, o lugar dessa raiz tende a ir para a direita, menor a estabilidade relativa, e quando adiciono um zero, o lugar dessa raiz tende a ir para a esquerda, eu aumento a estabilidade relativa do meu sistema.